O Instituto Gallup publicou em 2014 uma pesquisa mundial feita em 140 países sobre o grau de satisfação dos empregados das empresas e o comprometimento deles com elas. Para vocês terem uma ideia, o número nos Estados Unidos foi de 30%, ou seja, apenas 30% dos entrevistados estavam satisfeitos com o seu trabalho e comprometidos com a empresa onde eles trabalhavam. O Brasil está contemplado nessa pesquisa também, e o número no Brasil foi de 27%. 27%, assim como os 30% para os Estados Unidos, é um nível muito baixo. É muita gente, ou muito pouca gente, satisfeita com o seu trabalho e comprometido com as empresas onde trabalha. O fenômeno é mundial e as grandes corporações, inclusive, estão acionando seus líderes e gestores para tentarem subir esse número, porque as empresas precisam de sustentabilidade para o crescimento. E esse nível de satisfação e de comprometimento é muito baixo para esse crescimento. Em mais de 35 anos no mundo corporativo, eu já vi muita gente insatisfeita, pelos mais diversos motivos. Então eu resolvi fazer esse vídeo e dando 5 dicas para aqueles que estão insatisfeitos no trabalho, para aqueles que estão satisfeitos e evitar ficarem insatisfeitos, e também para aqueles que estão começando a carreira e aqueles que estão no fim da carreira. Você vai tentar se enquadrar em cada uma delas. Vamos lá. Primeira dica. Para quem está começando a carreira agora, ou vai escolher ainda uma carreira, uma profissão, eu peço que você dê um passo para trás. Por quê? Porque normalmente nós observamos o mundo e vemos um monte de caixinhas. A caixinha do advogado, a caixinha do médico, a caixinha do engenheiro, a caixinha do administrador de empresas, do economista, e tentamos nos colocar numa dessas caixinhas. Eu gosto mais daquilo, e aí vai lá, se encaixa e faz vestibular e se forma e procura emprego e vamos em frente. A minha sugestão é: imagine-se realizando um trabalho antes de escolher a profissão. Imagine-se realizando um trabalho. O que tem mais a ver com você? Que tipo de atividade você gostaria que esse trabalho envolvesse? Por exemplo, atividade ao ar livre? Ou você gostaria que o seu trabalho requeresse que você viajasse com uma certa regularidade? Ou um trabalho que interagisse muito com as pessoas? Ou então um trabalho dentro de um escritório com uma equipe? Ou um pouco mais concentrado, analítico, um pouco isolado? Você gosta de fazer coisas assim mais quietas? Ou até um trabalho sozinho? Enfim, procure se imaginar realizando um trabalho e aquilo que o deixaria satisfeito. E a partir disso, escolha a profissão ou a carreira mais adequada para isso. Na verdade, ela vai estar mais aderente à sua natureza e à sua personalidade, reduzindo o risco de você ter uma insatisfação mais adiante. Essa é a primeira dica. A segunda dica é: qual é a expectativa que você tem do seu trabalho? Do trabalho que você escolheu? Qual é o tipo de expectativa? E você tem que ser muito realista para responder essa pergunta. E eu vou dar um exemplo. Imagine que quando você escolheu o tipo de trabalho que você gostaria de fazer, ou a profissão, a carreira, você imaginou que ficaria muito rico. Eu quero ficar ou muito rico ou ganhar muito dinheiro. Eu quero ganhar muito dinheiro. Mas nem todas as atividades profissionais te permitem ganhar muito dinheiro. Eu não vou dar nenhum exemplo porque isso pode ofender. Mas observe bem
quais são as expectativas que você tem, principalmente em relação a ganhos salariais no trabalho que você gostaria de fazer, na carreira que você vai escolher. Porque isso, estando preparado para isso daí, você tem condições de lidar e de administrar melhor uma eventual frustração. Talvez você já esteja mais ou menos preparado e abrindo mão, inclusive, por exemplo, da remuneração. Existem outros motivos, mas a remuneração é um bom exemplo para isso. Essa é a segunda dica. A terceira dica é: se você está insatisfeito ou está começando a se sentir satisfeito, não fique muito tempo nessa condição. Tome uma providência o mais rápido que você puder. O motivo é muito simples. O trabalho nos toma muito tempo do nosso dia. Se você descontar o tempo que você está dormindo, você fica à disposição do seu trabalho mais tempo do que à disposição da sua família. E o resto do tempo você está dormindo. Então, ele toma muito tempo do nosso dia. E se você estiver triste, angustiado, se sentir ansioso, porque você não está gostando do que você está fazendo, ou não está gostando da empresa onde você está trabalhando, tome uma providência o mais rápido possível, porque isso pode virar uma depressão e ir para uma doença mais grave. Eu conheci gente que ficou doente e eu lhe asseguro que esse tipo de situação, por um longo período, vai se refletir no seu físico inevitavelmente. Portanto, tome uma providência o mais rápido que você puder para não ficar grandes períodos insatisfeitos no trabalho. Quarta dica. Nessa quarta dica você tem que separar aquilo que você faz do lugar e das condições que você tem para fazer esse trabalho. Então, se você está insatisfeito com o que você faz, não gosta do que você faz, e foi aquilo que você escolheu, então não tem jeito. Considere uma mudança de carreira ou de profissão. Porque você fez uma escolha errada. Acontece, a gente escolhe errado. Imaginou que seria uma coisa e é outra. Cometemos esses erros. Por isso lá a primeira dica que eu peço para você primeiro ver como é que você é, para depois escolher a carreira e a profissão. Mas a gente erra, não faz isso, erra. Então considere uma mudança de carreira ou profissão. Você vai estar insatisfeito e não vai ficar satisfeito, porque você está fazendo algo que você não gosta. Agora, se você gosta do que você faz, mas você está numa empresa onde as condições que te dão para fazer são muito ruins, seja por falta de equipamento, falta de ferramentas, sistemas inadequados, ou o ambiente de trabalho é muito ruim, as pessoas, a qualidade da equipe que você trabalha, ou você tem um chefe incompetente, ou então a empresa remunera você mal, tem um péssimo salário, um plano de benefícios muito ruim, ou ela te cerceia a ascensão, você está sentindo que você tem um potencial muito maior e não existem oportunidades dentro da empresa, e isso vai te deixando insatisfeito, às vezes até por causa de um chefe, porque você é um cara muito bom, então o cara não quer te perder, então ele fica fechando as portas para que você não saia de perto dele. Bem, se as condições são muito ruins para realizar o trabalho que você gosta de fazer, primeira coisa, tente negociar internamente algumas melhorias que possam te ajudar a mudar esse estado de coisas, essa sensação que você tem de insatisfação. Se você não conseguir negociar melhorias, considere seriamente e definitivamente uma mudança de empresa. Não fica muito tempo nessa situação de insatisfação. Lembra do que eu falei? Não fica muito tempo insatisfeito. A quinta dica, ela tem a ver com as pessoas que já têm um determinado nível, talvez até tenham passado da metade da carreira, já estão indo para o final da carreira, mas é muito bom que você saiba que essas coisas acontecem também. Então, imagine que hoje você
não está satisfeito no trabalho, mas você está numa posição muito boa, com uma remuneração muito boa, e como você já tem talvez uma idade avançada, ou pelo nível que você alcançou já é um pouco mais difícil você conseguir uma recolocação, enfim, você não está satisfeito, mas não pode abrir mão do que você está fazendo, ou de onde você está trabalhando, ou abrir mão desse salário, porque você é o provedor da sua casa, você não pode baixar o nível da sua família. Então considere a criação de uma atividade paralela, de preferência que te dê prazer, não um hobby, embora de preferência te dê prazer, mas que potencialmente possa se tornar numa alternativa financeira para o futuro. Ou seja, você está insatisfeito, mas cria alguma ideia, seja de um negócio, seja de uma consultoria, alguma coisa paralela, vá dar aulas, não sei, mas crie uma situação paralela. Não fique apenas com a situação de insatisfação, vivendo aquilo, para que no futuro você tenha uma alternativa importante. Isso não quer dizer que você vai ficar satisfeito no seu trabalho hoje, você vai continuar insatisfeito. No entanto, só pelo fato desse plano e desse projeto que você está colocando em andamento, de ter uma alternativa, de uma atividade paralela, vai te dar uma nova luz. Você vai se sentir motivado, você vai se sentir inclusive agradecido pela situação e esperançoso para o futuro. Essas são as 5 dicas. Elas se encaixam perfeitamente em uma determinada situação que você está vivendo, mas se você não está vivendo nenhuma dessas situações, vale como informação, porque potencialmente elas podem acontecer na sua vida também. Mas valem também para o outro lado, para aquele que é o líder, que é o gestor, para aquele que contrata as pessoas, para aquele que está preocupado com a satisfação e o comprometimento dos funcionários. Simplesmente mude o ponto de vista desse vídeo e aí você vai entender.